O simbolismo foi um movimento literário que surgiu na França e se expandiu em diversas partes do mundo ocidental no final do século XIX. É um movimento predominantemente poético e o oposto do realismo, naturalismo e ao positivismo da época. O nome simbolismo faz a referência à busca de símbolos, uma linguagem que compreendesse a universalidade, um mergulho de espírito. O poeta, dentro desse movimento, é um decifrador que compõe e contempla a natureza ao seu redor. Cruz e Souza, brasileiro, tropos e fantasias, missal e bróqueis, evocações, prosa, faróis, últimos sonetos. Característica da poesia de Cruz e Souza: sublimação, anulação da matéria para a libertação da espiritualidade e morte, valorização das ideias platônicas, angústia sexual, obsessão pela cor branca e por tudo que possa sugerir brancura, apelidos sensoriais, símbolos, jogos e vogais, musicalidade e aliteração. Afonso de Guimarães, brasileiro, Kyriale, Câmara Ardente, Centenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística, Pauvre Livre, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, depois conhecido com o título Poesias, Mendigos, Prosa. Características da poesia: misticismo, amor, morte, sublimação por meio da morte, linguagem de sugestão, aliteração, tendência à autocompaixão. Charles Pierre Baudelaire nasceu em Paris, na França, no dia 9 de abril de 1821. Faleceu dia 31 de agosto de 1867. Baudelaire foi um dos mais influentes poetas franceses do século XIX. Foi considerado um dos precursores do simbolismo. Inaugurou a modernidade da poesia, que só foi reconhecida depois de sua morte. Começa a escrever poemas e publica em 1857 sua obra-prima, As Flores do Mal, composta de 100 poemas. Ela foi censurada e o poeta teve que pagar uma multa para o Estado e a editora. Afonso Henrique da Costa Guimarães nasceu em 24 de julho de 1870, na cidade de Ouro Preto. Ele estudou Direito em São Paulo e terminou seu curso em Minas Gerais. Durante a sua vida acadêmica, ele já escrevia para diversos jornais. Como advogado, ele trabalhou como promotor e juiz em Minas Gerais. Em 1899, ele publica seu primeiro livro de poesia, chamado Dona Mística. Numa de suas viagens, conheceu Cruz e Souza. Duas curiosidades sobre ele é que o nome Afonso Guimarães é um nome fictício escolhido pelo próprio poeta. Ele também era conhecido como Solitário de Mariana. Faleceu em 15 de julho de 1921, na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Do movimento simbolista no Brasil, com a publicação de suas obras Missal, que é uma prosa, e Bróqueis, que é uma poesia, em 1893. Ele faleceu na cidade mineira de Curral Novo, em 19 de março de 1898. Faleceu com 36 anos e foi vítima de uma tuberculose. Uma curiosidade sobre Cruz e Souza é que ele foi apelidado de Dante Negro, em referência ao escritor humanista italiano Dante Alighieri. A obra dele é marcada pela musicalidade, subjetivismo, individualismo, pessimismo, misticismo e espiritualidade. Obras mais famosas de Afonso Guimarães. As obras mais famosas de Afonso Guimarães foram o Centenário das Dores, de Nossa Senhora de 1899, que fala sobre uma obra-prima de uma poesia religiosa. E essa obra representa uma estrutura significativa, marcado também pelas dores de Maria. A segunda obra, também lançada em 1899, é A Dona Mística e refere-se a um canto de amor, a constância no qual a cada estrofe surge a ideia da idealização da mulher amada. E sua terceira obra, também lançada em 1899, fala sobre Câmara Ardente. É um livro que se resume em algumas considerações sobre livros simbolistas
e também fala sobre Indicações de Fortuna Crítica, dedicada à poesia brasileira no final do século XIX. A Catedral. A pressão aumenta cada vez mais e o sino chora, ou a alma do autor esteja em desespero ou tristeza. Por seguinte, o céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva, veio situar o rosto meu. Nesses versos, o poeta acorda e sua consciência e aquela importância logo se evapora. Kant outros aclara de cor virente. Podemos observar a ideia de que a alma está presa e que só a morte pode ser a libertação. Cante esta mansão, onde outros prantos. Uma vez que o lírico mostra sua liberdade suprema de sua alma, ele transfere os outros à felicidade enorme de alegria da vida e o contato com a natureza, usada como símbolo de tudo que é belo. Cante a primavera, eu canto o inferno. Enquanto para os outros o céu é símbolo de ternura, o eu lírico deseja como um fim, visto a sua vida não tem sentido. Cada um de nós é uma bússola sem norte. Esmalha. O poema Esmalha representa uma forma de ver um plano físico, o corpo e a alma. A loucura e o sonho se perdem o significado. Um está dentro do outro. Levada pela loucura, Esmalha entre o mundo dos sonhos, para além do real, motivo pela qual fez que a moça atravessasse a fronteira da vida para a morte. Com um tom mais alto, sua alma levemente eleva-se para o céu e com a leveza de uma pétala de uma flor, seu corpo foi descansar ao fundo do mar. Agora eu vou resolver uma questão para abordar um pouco mais sobre Afonso de Guimarães. Essa questão é do vestibular PUC do Rio Grande do Sul. Ninguém anda com Deus mais do que eu ando, ninguém segue seus passos como eu sigo, não bendigo a ninguém e nem maldigo, tudo é morte num peito miserando, vejo o sol, vejo a luz e todo o bando, das estrelas no olímpico jazigo, a misteriosa mão de Deus o trigo, que plantou aos poucos vai ceifando. Um dos temas marcantes da poesia simbolista de Afonso de Guimarães é a profunda e pessoal, como ilustram as estrofes acima. Alternativa A, delicadeza. Alternativa B, melancolia. Alternativa C, religiosidade. Alternativa D, ternura. Alternativa E, evasão. Ou seja, Afonso de Guimarães tem como suas características centrais a melancolia e o misticismo. No caso, o misticismo é de um jeito religioso, portanto a temática que ele aborda na poesia é sobre religião. Sendo assim, a alternativa correta é a letra C. Em sequência, a outra questão é da UEG de 2006. Últimos versos. Na tristeza do céu, na tristeza do mar, eu vi a lua cintilar, como seguia tranquilamente por entre nuvens divinais. Seguia tranquilamente como se fora a minha alma, silente, calma, cheia de ais. A abóbada celeste que se reveste de astros tão belos. Era um país repleto de castelos, e a alva lua formosa castelã seguia, envolta num sudário alvimíssimo de lã, como se fosse a mais pura que uma Virgem Maria. Lua serena, tão suave e doce, do meu eterno cismar, anda dentro de ti a mágoa imensa do meu olhar. Entre as características poéticas de Afonso de Guimarães, predomina no poema apresentado, letra A, o diálogo com a amada, letra B, o poema de profanação, letra C, as imagens de morte, letra D, o poema oração. Nesse caso, a temática dessa poesia é a melancolia, além de que vale lembrar que sua noiva Constança morreu, e isso abalou completamente. Então, ele trouxe para suas poesias a melancolia, tratando de uma maneira correta, é facilmente de entender que ele transmitiu nessa poesia uma dor imensa, como se fosse de uma perda. Portanto, a alternativa correta é a letra C, as imagens de morte. Afonso de Guimarães, 1870 a 1921, foi um poeta brasileiro, um dos principais representantes do movimento simbolista no Brasil, marcado pela morte de sua prima amada, Constança. Sua poesia é quase toda caracterizada pelo tema de morte da mulher amada. Todos os outros temas que explorou, como religião, natureza e arte, de alguma forma se relacionam com o mesmo tema de morte. Cruz e Souza, 1861 a 1898,
Foi o mais importante poeta simbolista brasileiro, com os livros Missal, Poemas em Prosa e Broquéis, Versos. Inaugurou oficialmente o simbolismo no Brasil. Charles Baudelaire, 1821 a 1867, foi um dos mais influentes poetas franceses do século XIX. Foi considerado um dos precursores do simbolismo. Inaugurou a modernidade da poesia, que só foi reconhecida depois de sua morte.